começando mais um Viva Mais, o seu programa de saúde aqui no Canal 20. Toda semana trazemos para você os melhores profissionais do estado e do Brasil para dar informações de como você viver melhor, cuidar de sua saúde e prevenir doenças. Entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco, dando sugestões de pautas, sugerindo perguntas. Sua participação é sempre muito importante para nós, além de você poder assistir os programas que já passaram. Hoje nós temos conosco dois grandes profissionais de Porto Alegre. Dr. Marcelo Tiburi, cirurgião geral e do aparelho digestivo, mestre em gastroenterologia e doutor em cirurgia, diretor técnico do Núcleo Prevenção e Tratamento. E Fernanda Bernot, nutricionista do Núcleo, pós-graduanda em Nutrição, Clínica e Estética e mestranda em Endocrinologia. Sejam muito bem-vindos hoje conosco. É muito bom tê-los dois conosco, até porque eu trabalho com vocês lá na Núcleo também, na Clínica Núcleo. Muito gostoso trabalhar com vocês lá. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de trazer as informações ao teu público. Sempre muito ávido de conhecimento nesta área. A grande vantagem, né, Ana, é que a gente, com essa oportunidade de trazer o pessoal da área médica e afim, a gente acaba usando muito disso e acaba aprendendo mais, né? Toda semana, não só quem está assistindo, mas nós também, que já fazemos um bom tempo que estamos fora da faculdade, temos a chance de aprender e deixar a informação em dia, né? Que normalmente a informação, ela vai passando o tempo, a gente vai ficando defasado. Olha, tem mudado a minha vida o programa, porque eu já, desde que começou o programa, eu tenho feito ginástica, tenho tomado água todo dia quando eu acordo. Olha, mudou a minha vida. Eu tenho cada dia aprendido mais e tenho feito o que eu tenho aprendido aqui. Mas, Marcelo, especificamente sobre, então, o aparelho digestivo, isso é uma queixa que, quando a gente é mais novo, a gente não escuta tanto. Eu, pelo menos, costumava dizer que eu comia até pedra, né? E não tinha problema nenhum, não me dava azia, não me dava refluxo, não acontecia nada. Até engordava muito pouco. Vai passando o tempo e o que a gente estava acostumado a ouvir dos pais e dos avós vai acontecendo com a gente, né? E a gente vê que vai se tornando uma coisa muito mais frequente ao nosso ouvido, e não só ao nosso ouvido, mas ao nosso sentido também. O que é o refluxo? Bem, dentro do aparelho digestivo, o refluxo gastroesofágico é uma condição fisiológica, ou seja, é uma condição normal de todo ser humano. Todo ser humano, durante vários momentos do dia, ele apresenta episódios de refluxo, ou seja, a presença do conteúdo gástrico na mucosa esofágica. O que deve ser diferenciado é a questão do refluxo gastroesofágico com a doença do refluxo gastroesofágico, que é a presença do suco gástrico dentro do esôfago por um tempo mais prolongado e ocasionando situações desfavoráveis para esse revestimento. E essa doença, ela é uma doença assim, que ela pode começar de repente, a pessoa já tem uma predisposição a ter refluxo, ou de repente assim, por uma mudança de situação, a pessoa começa a ter refluxo? É uma boa pergunta, porque muitas pessoas apresentam sintomas classicamente atribuídos ao refluxo, como azia, queimação, soluço, e muitas vezes elas não possuem a doença do refluxo gastroesofágico. E o contrário também é verdadeiro. Elas apresentam a doença do refluxo gastroesofágico, mas ela, até certo ponto, ela pode se manifestar de maneira silenciosa. Seria um pouquinho estranho, mas é exatamente isso que acontece. Os achados muitas vezes são ocasionais, determinados por um exame endoscópico feito por outros motivos, e lá se constata os achados de agressão da produção ácida do estômago no revestimento do terço distal do esôfago. Então, o refluxo ele é determinado por diversos fatores, principalmente condições anatômicas dessa pequena porção do aparelho digestivo,
e como fator principal, mas por outras razões também menos frequentes, mas que são importantes ter em mente quando é buscado o diagnóstico, porque para cada tipo de situação é um tratamento. Me diz uma coisa assim, ó. Paciente, quais são os sinais e sintomas mais frequentes? Porque tu mesmo disse que muitas vezes o paciente vai descobrir isso secundariamente, quer dizer, ele vai de repente fazer uma endoscopia porque acha que tem úlcera, ou porque tem gastrite, ou porque tem alguma alteração no esôfago e acaba descobrindo que uma das coisas associadas é o refluxo. Mas aquele que tem sintoma, que tem sintomatologia, tipo assim, entrou no teu consultório e de acordo com o que tu vai conversando com ele, com a história, exame, tu vai vendo que vai se traçando mais um quadro de refluxo padrão. O que esse paciente normalmente sente? A queixa clássica é azia. O termo técnico para azia é pirose, né, para quando se usa queimação. Em sinonímia, a queimação na região posterior ao esôfago, muitas vezes chegando até a garganta. Então, esse é a queixa principal que leva a pessoa a buscar o atendimento médico. Isso tem algum horário que acontece mais frequente? Não há uma relação. Para algumas pessoas é possível que seja mais no horário noturno, mais relacionado com um certo período após as refeições, mas não há uma correlação científica já evidenciada quanto a isso. Ocorre que muitas vezes as manifestações do refluxo não são apenas essas gastrointestinais. Muitas vezes as pessoas sofrem como consequência do refluxo pneumonias de aspiração, ou seja, tal é o grau de refluxo que ele acaba subindo tanto e vai para a árvore respiratória. Esse é o paciente que tem refluxo mais de noite? Eu já ia perguntar isso. Pode ser mais de noite, mas não é uma relação Marcelo, absoluta. vou até aproveitar para te perguntar o seguinte, tu falasse agora na pneumonia, é muito comum também o paciente chegar no consultório já buscando um tratamento nutricional e ele se queixar de tosse em função do refluxo. Estaria associado essa tosse a essa digamos assim, precursora de uma pneumonia, justamente por levar talvez esse... Não como precursora de pneumonia, sim, mas como um sintoma ou um sinal, um sintoma de refluxo. Porque engasga? Não, o conteúdo gástrico ele é irritativo. Certo. Ele já é irritativo para a mucosa do esôfago. A mucosa é o revestimento né, desses órgãos ocos, esôfago, estômago, intestino. E da via respiratória também. Então ele já é agressivo para o esôfago, quanto mais para a árvore respiratória, que é onde ele não tem que estar mesmo. É que as vias digestivas, elas estão, essa pelezinha ou a mucosa que recobre esses órgãos, ela foi feita para isso, né? Sim, está preparada. Teoricamente, o esôfago não tanto para aguentar o suco gástrico, né? A mucosa ou aquela pelezinha que reveste a árvore respiratória, então traqueia e pulmão, então nem se fala, essa sim não foi preparada para suportar suco gástrico. Eu te fiz a pergunta do de noite, Marcelo, porque assim, para que chegue a ter uma pneumonia, o refluxo já tem que estar num grau avançado, né? Ou não? Pois é, um grau avançado é difícil definir. Tem que refluir bastante coisa, ou tem que já estar refluindo. Eu acredito que tem que ser persistente, né? Tem que estar fazendo há muito tempo, né? A quantidade, uma pessoa idosa, uma pessoa debilitada, dificilmente vai ter uma pneumonia de aspiração num jovem. Na pessoa idosa já existem outros mecanismos que vão se deteriorando com o tempo, como o reflexo orofaríngeo. Então, para subir até nesta altura e depois se distribuir para a árvore respiratória, tem que ter uma quantidade relativamente razoável e repetidas ocasiões. Sabe que o que nos inspirou a fazer o programa sobre refluxo
foi que o Dr. Carlos Villanova esteve aqui falando sobre problemas pulmonares. E ele contou que uma paciente tinha muito problema de asma, e tão sério problema de asma, que ele tratou durante 3 meses com todos os tipos de medicação. Até que um dia ele pensou, não, vamos parar de pensar só no problema respiratório e vamos procurar as causas. E descobriu-se então que essa paciente com tanto problema de asma tinha então refluxo. Então nos inspirou a falarmos também sobre refluxo. Exato, nesse caso a presença do suco gástrico na via respiratória provoca o broncoespasmo, que é característico da asma. Que faz a falta de ar. Que faz o chiado no peito, a falta de ar. Mas, como bem colocado pelo teu convidado, o Dr. Villanova. Isso, Carlos Villanova. Ele pesquisou todas as outras possibilidades para antes de chegar lá no refluxo. Atribuir no refluxo, porque não é a situação mais corriqueira. Então não dá para atribuir ao refluxo a culpa de tudo. Mas ele deve ser considerado no diagnóstico diferencial, inclusive de asma, de aparecimento no adulto, sem história familiar, sem história na infância, pneumonias de repetição, sinusites, faringites. Muitas vezes as pessoas com quadro de faringite crônica, episódios repetidos, são tratados com anti-inflamatório, e que o anti-inflamatório acaba aumentando a produção de suco gástrico. Então vai se tornando um ciclo vicioso. Marcelo, eu tenho 2 casos assim meio próximos a nós. Uma menina que já nasceu desde pequenininha tem refluxo, então eu pensei, enquanto tu dizia, que pode ser uma má formação, que a criança já nasce com essa predisposição ao refluxo. E tem uma jovem que começou há pouco tempo, 1 ano, 2 atrás, com um quadro de refluxo. Então, existem vários tipos de refluxo. Pode ter aquele que já nasce com a predisposição e pode aparecer assim por uma mudança de alimentação, por exemplo. Eu diria que mudança não só de alimentação, mas de hábitos alimentares, ou seja, a maneira como a pessoa se alimenta, a maneira como a pessoa divide a sua alimentação durante o dia. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que come 2 vezes por dia. Provavelmente essa pessoa coma volumes da alimentação muito maiores do que se ela fosse fracionar. Esse volume demasiado dentro do estômago, com o passar do tempo, pode ser que desencadeie um relaxamento dessa válvula, explicada pelo Dr. Marcelo, que possivelmente possibilite a entrada e a passagem mais frequente desse ácido para aquela partezinha final ali do esôfago, provocando e iniciando então um sintoma de refluxo. Porque os estudos não mostram e não demonstram que existe um alimento que provoque o refluxo. Existem alimentos associados às doenças do esôfago, que são, isso já se sabe, o próprio álcool, por provocar o dano na mucosa, o álcool em demasia provoca o dano na mucosa, isso provavelmente também vem acarretar um dano na própria válvula posteriormente, isso é suposição. Então os alimentos eles estão associados, muito café, muito chá em função da cafeína, porque a cafeína também é uma substância que provoca o relaxamento, já se sabe que ela provoca também o relaxamento desse esfíncter inferior, que é essa válvulazinha no final do esôfago, permitindo a passagem e esse refluxo. Eu diria que, como sempre, a prevenção disso, e não o alimento que causa, a prevenção disso e de todas as questões que circundam as doenças, sem dúvida é o melhor. Chocolate. O chocolate da mesma forma. Ele provoca, em função das próprias substâncias estimuladoras, ele também provoca o relaxamento. Mas dizer que ele provoque o próprio refluxo, isso não se sabe. Mas quem já tem refluxo podia evitar o chocolate. Com certeza. Isso, e é uma das... Exatamente, a conduta é essa. Para quem já tem, a gente tem uma série de... Mas, sem dúvida, diagnosticar primeiro. Então, na verdade, assim, se a gente pudesse resumir um pouquinho o que a Fernanda falou, quem tem refluxo deveria repartir melhor as refeições. Uma das... Né? Exatamente. Fazer várias refeições por dia, Fernanda? Exatamente. Várias refeições, eu diria até em torno... Às vezes é difícil as pessoas entenderem que em torno de 6 refeições seria o ideal,
mas no mínimo 5 refeições. É que o pessoal sempre acha em porções pequenas. Que se muitas refeições vai aumentar, que vai engordar. E justamente ao contrário. É o contrário. É muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas de que o metabolismo também precisa funcionar. E isso é um gasto calórico. Quando ele se acomoda, como qualquer outra coisa, ele economiza. Nós vamos fazer uma pausa rapidinho para os comerciais, mas eu acho que a gente podia voltar exatamente falando sobre a alimentação, né? Para ter uma ideia do que, não só o que se pode fazer para evitar ou para tratar, mas qual é a forma certa de se alimentar, tá bom? Perfeito. Para você que acha que se alimenta de forma adequada, mas que via de regra se queixa que tem um pouquinho de azia, que de noite tem uma sensação que volta um pouquinho da comida que comeu quando deita. Nós estamos hoje falando especificamente sobre a alimentação adequada, forma adequada de se alimentar e o funcionamento do aparelho digestivo. Não é uma coisa muito comum de a gente como médico, inclusive na época que a gente faz medicina, quando a gente vai fazer anatomia, eu tinha um pouco de dificuldade de entender o funcionamento, o que ficava atrás, o que ficava na frente, o que era, por onde a comida descia, qual é a diferença, por que a comida não desce para a árvore respiratória. Marcelo, tem ali no teu computador, tem como tu abrir para a gente dar uma olhadinha na anatomia do estômago, do esôfago? Vamos ver, já está ali na tela, assim fica bem mais fácil entender como é que funcionam os mecanismos do refluxo gastroesofágico e da doença do refluxo gastroesofágico. Então nós temos ali apontado o esôfago, aquela área anatômica denominada cárdia, que é a transição entre o esôfago e o estômago, e o estômago. E numa setinha azul ali o refluxo, indicando que é a presença do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Bem, dos mecanismos responsáveis pelo refluxo gastroesofágico podem ser classificados em 3 categorias: os relacionados ao esôfago, os relacionados ao esfíncter esofágico inferior. Acho que pode voltar a foto, né? Isso, enquanto eu vou apontando, e os relacionados com o estômago. O menos comum de todos é o relacionado ao esôfago. O esôfago, pela sua motilidade, ele possui a capacidade de fazer uma depuração desse ácido que sobe em direção ao esôfago. Então, nas situações, não diria raras, mas um pouco incomuns, em que esse mecanismo de depuração esofágica está prejudicado, a causa pode ser atribuída a esse princípio. É ali na cárdia, então, que a cafeína, o chocolate fazem ficar mais soltinho ali. Exato, ali é onde se situa o esfíncter esofágico inferior, que nada mais é do que uma porção diferenciada de musculatura lisa, que é uma musculatura específica do aparelho digestivo, ao contrário da musculatura externa, né, que movimenta... Que é voluntária, essa é involuntária. Essa é involuntária. Né? E é a principal causa de refluxo são as anormalidades do esfíncter esofágico inferior, responde por 60%. O esfíncter nada mais é, para você que está em casa, um espessamento dessa musculatura, fazendo como se fosse uma válvula para deixar passar ou não o conteúdo. Tá? Diz uma coisa, Marcelo, a gente estava comentando no intervalo, eu tinha te perguntado antes sobre sinais e sintomas. Pigarro, o cara que passa o tempo inteiro, pode ser um dos sinais ou sintomas de quem tem refluxo? Pode ser, levando-se em conta que, excluindo-se outras causas como sinusite crônica, como rinite, o refluxo ele pode causar assim, essa sensação de toda hora ter que limpar a garganta. E outro sintoma que pode trazer alguma confusão diagnóstica para os pacientes,
na hora de buscar atendimento médico é diferenciar de uma dor de origem cardíaca também. Às vezes é preciso diferenciar. Não deixar passar uma situação de isquemia cardíaca ou de infarto, pensando que seja refluxo, mas também não desconsiderar a possibilidade de doença do refluxo gastroesofágico naquelas situações em que a investigação cardiológica foi negativa. Sentiu dor, ou seja, sentiu dor, corre para resolver, ver se não é cardiológico, né? Até o cardiologista já teve aqui, já falou que na dúvida, corra para fazer o exame, vai que seja infarto. Azar. A gente tem que tirar essa dúvida. Agora tirou essa dúvida, né? Se não for Traduzindo infarto... o que o Dr. Marcelo falou, não for infarto, existe a possibilidade de ser, então, o refluxo. Mas uma coisa que a Fernanda estava falando que eu achei que foi bem interessante também, que a posição que tu come é importante na hora de comer. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado, né, Fernanda? O que a gente está comendo, se o que a gente está comendo vai engordar ou não, se a comida é boa ou não, se aquilo é nutritivo ou não, mas a gente esquece a postura na hora de comer. Exatamente, exatamente, porque funciona da mesma forma como uma pressão de volume do estômago no sentido contrário. Tem muita gente que na pressa acaba comendo, inclusive, numa posição mais abaixo ainda do que uma mesa normal. Então, ela dobra esta parte digestiva, né, fazendo essa pressão no abdômen, o que provoca a abertura da válvula. Tem gente que come no sofá. E eu diria que estas posições não são adequadas em nenhuma hipótese, independente de ter refluxo ou não ter refluxo. Né? Tem que comer na mesa. Tem que comer numa postura adequada, tem que procurar naquela hora da alimentação mastigar muito bem, porque a mastigação também é fundamental para a prevenção de tudo isso que a gente está falando, em termos de aparelho digestório. Sem dúvida, o fracionamento da alimentação em pequenas porções também é uma forma preventiva. A forma e o tipo, a qualidade dos alimentos também corroboram para isso. Por exemplo, a gordura se sabe que por ficar muito tempo retida e ter um esvaziamento gástrico muito lento, ela também pode vir a causar, e com o estômago cheio, volume, posição, ela pode vir também a estar associada a esta sintomatologia tanto do refluxo como de todas essas doenças que a gente está falando nesse momento. Só para dar, desculpa te cortar, mas vamos para quem está assistindo, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante porque, como eu já falei, depois de uma certa idade a gente começa a ter essas pequenas coisinhas que não deveriam aparecer, né? Refluxo, azia, não sei o quê. Quais são os alimentos que podem causar ou que estão associados ao refluxo? Tu já disse que não tem uma... Pode aumentar, né? Eu acho que nesse caso, assim, pode aumentar o teu refluxo. O que a pessoa deve evitar? Evitar. Eu diria que, em primeiro lugar, alimentação saudável. Eu não posso tirar de uma alimentação e dizer que o chocolate faz mal numa alimentação. Não é o chocolate que faz mal. Ele deve estar associado com uma boa alimentação, com uma boa ingestão de frutas, de vegetais, como um todo, fibras de uma forma geral. Então, não é o alimento único, mas sim a composição dessa alimentação. Então, eu diria, para se ter uma boa alimentação preventiva de qualquer uma destas doenças, sem dúvida, além do fracionamento, muita fibra. A fibra acompanha, se a gente for dar uma analisada assim rápida em todas as doenças e prevenção de doenças, a fibra está sempre associada como prevenção, seja ela na parte cardiológica, enfim. O fracionamento, a postura e evitar demasiada ingestão de gorduras, demasiado consumo de álcool, demasiado consumo da cafeína, que está no café. Já ia falar nas bebidas gasosas, porque as bebidas gasosas aumentam a pressão interna do estômago, provocando também este impulsionamento na válvula e podendo provocar